Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de matemática desta semana. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos que participaram do nosso momento, da nossa aula online, que ocorreu na terça-feira. Então, muito bem, continue assim participando dos nossos momentos de aula, tá, gente? São muito importantes. E na nossa aula de hoje, nós vamos praticar um pouquinho mais as questões das Olimpíadas Canguru de Matemática. Todos vocês já estão inscritos, tá bom? Então vamos que a tia hoje vai fazer algumas questões com vocês e vai passar outras para casa. Vamos lá? Lembrando que todos vocês já estão inscritos nessas Olimpíadas, tá certo? Eu quero que todos participem. E somente esse ano vocês vão poder realizar a prova em casa, tá certo? Mais instruções a gente vai passar segunda-feira para vocês de como é que vai ser feito a próxima semana, na próxima semana, essa provinha, tá certo? Quero que todos participem porque eu quero que o quarto ano tenha medalha de ouro, medalha de bronze, medalha de prata, quero tudo, tá certo? Então estou contando com a dedicação de vocês. Então hoje, como a tia havia falado antes, eu vou trabalhar 5 questões de provas anteriores para a gente praticar, para a gente ver o formato dessas questões, para quem nunca fez, tá? Para conhecer o formato dessas questões. Não são questões que a gente precisa fazer contas extensas para descobrir o resultado, são questões de lógica, questões de percepção visual, tá? Então são questões fáceis, mas que precisam de uma atenção dobrada, tá bom? Então a tia trouxe aqui algumas questões para a gente debater. Vamos lá conferir algumas? Olha só, uma dessas questões, ele traz assim, ó, duas maçãs juntas, ele vem dizendo aí, as duas juntas custam 60 centavos, tá bom? As duas maçãs juntas custam 60 centavos e duas peras juntas custam 80 centavos. A tia vai colocar aqui no quadro para vocês acompanharem melhor. Então vai ficar assim, gente, olha só. Duas maçãs juntas custam 60 centavos. Então cada uma das maçãs vai custar quanto? Quem é a metade de 60, gente? Respondam aí. 30, muito bem. Então se as duas custam 60 centavos, isso quer dizer que cada uma custa 30, não é isso? E se as duas peras custam 80 centavos, quem é a metade de 80? E aí, vocês sabem. 40, não é? Então, cada uma custa 40. Aí, a pergunta da próxima questão é assim. E só uma pera e uma maçã juntas, as duas coisas juntas, vai custar quanto? Super fácil, né, gente? Se a gente sabe que uma pera custa 40 centavos e uma maçã sozinha custa 30, as duas frutas vão custar 70, muito bem. As duas frutas vão custar 70 centavos. Tá vendo como é fácil? Vamos para a próxima questão, vamos lá? A próxima questão, ela diz o seguinte, acompanhe. Ó, numa chácara há somente ovelhas e vacas. Então, nessa chácara só tem dois tipos de animais. Ovelhas e vacas, tá certo? E aí ele continua, há 8 ovelhas a mais do que vacas, então aqui há 8 a mais do que as vacas, tá certo? Esse tracinho aqui é para representar o número da quantidade de vacas, tá bom? E aí ele continua, ó, o número de vacas é a metade do número de ovelhas, então a gente sabe que o número de vacas vai ser 8, não é a metade do número de ovelhas? Então aqui a gente já descobriu que o número de vacas é igual a 8. Então, se a gente já descobriu que o número de vacas é igual a 8, a gente pode pegar o número de vacas e somar mais 8, que vai dar quanto, gente? 16. Mas a pergunta não é até aí, ele continuou. Quantos animais há na chácara? É só somar, não é? Se a gente sabe que tem 16 ovelhas, mais 8 vacas, quanto é? 16 mais 8, e aí 8 mais 6, 14, põe um 4, sobe um 1 mais 1, 2, 24, né? Há 24 animais na chácara. Conseguiram entender direitinho? Vamos para a próxima, vamos lá? E aí, gente, a próxima questão, ele diz o seguinte, ó. Há
10 camelos no zoológico. Eu vou dar uma dica a vocês. Quando vocês forem responder questões assim, vocês vão lendo pausadamente e o que vocês lerem, vocês vão reescrevendo. Isso ajuda a gente a organizar as informações em questões de lógica, tá certo? Ó, há 10 camelos no zoológico, ponto. Aí a gente já anota aqui, ó, 10 camelos. A gente já sabe que isso aqui é a quantidade total de camelos que há nesse zoológico, tá? A gente continua lendo. Os camelos são bactrianos. Isso quer dizer que ele tem 2 corcovas, tá? 2 corcovas. Ou dromedários, ou seja, que tem apenas uma corcova. Ok? Até aí? Então, olha só, gente. Preste atenção nessa questão. Se há 10 camelos, porém há 14 corcovas, então há 4 corcovas a mais. Então, se cada camelo tivesse uma corcova só, sobraria 4 corcovas. Então, isso quer dizer que 4 camelos aí tem mais de uma corcova, tá? Tem 2 corcovas no caso. Então, aí, ó, 10 mais 4, que dá igual às 14 corcovas. Então, eu tenho aí 4 camelos que tem mais de uma corcova, tá certo? E que, por isso, eles são chamados de bactrianos. E a pergunta dessa questão, ele pergunta quantos bactrianos tem no zoológico, não é? Então, a alternativa 4. Então, ele vai dar várias opções e vocês vão marcar o X apenas na alternativa correta, tá bom? Vamos para a próxima questão. A próxima questão, turminha, ele diz o seguinte, ó. Numa chácara, há somente 2 tipos de animais. As ovelhas e as vacas. Ovelhas e vacas. 2 tipos de animais há somente nessa chácara. Há 8 ovelhas a mais do que vacas. Então, a gente sabe que há 8 ovelhas a mais do que o número de vacas. E aí a gente continua a ler. O número de vacas é a metade do número de ovelhas. Então, se é a metade, o número de vacas do número de ovelhas, a gente já sabe que o número de vacas é igual a 8. Então, se eu já descobri que o número de vacas é igual a 8, eu sei que o número que falta aqui não é o número de vacas mais 8, então vai ser 8 também. Então, 8 mais 8 é igual a 16. Aí a pergunta é, quantos animais há na chácara? E aí, quantos animais há na chácara? Eu vou somar. Eu sei que tem 16 ovelhas e tem 8 vacas. Então, 16 mais 8 vai dar igual a, vamos lá, ó, 6 mais 8, 14. Unidade fica, dezena sobe, não é assim que a gente aprendeu? 1 mais 1, 2. Então, há 24 animais nessa chácara. Conseguiram entender direitinho? Vamos para a nossa quarta questão, não é isso? A quarta questão, gente, ela já traz um formato diferente. Vamos acompanhar. Então, gente, a próxima questão, ele começa dizendo assim, ó. Uma figura, ela foi cortada em 3 pedaços, como esse, tá? Uma figura qualquer foi cortada em 3 pedaços, como esses 3 pedaços aqui, tá certo? Qual das figuras a seguir é a figura que pode ter sido cortada? Então, lembrando, gente, que o formato dessas questões das Olimpíadas Canguru são de múltipla escolha, ou seja, a gente vai escolher uma resposta certa. Não tem nenhuma questão que há 2 respostas corretas, há apenas uma, tá certo? Então, elas estão assim, ó, letra A, B, C, D e E. E somente uma dessas respostas está certa. E a gente vai analisá-las agora, tá certo? Então, gente, como eu estava falando, é importante que vocês lembrem também que essas questões, além de vocês marcarem o X em apenas uma opção, não tem nenhuma questão que tem 2 respostas, tá? É importante vocês lembrarem disso. Todas as questões só têm uma resposta certa, tá bom? Não esqueçam. E aí, além de vocês marcarem na prova, depois que vocês terminarem de marcar todas na prova, vai ter lá o gabarito. O gabarito vocês vão marcar apenas na que você marcou lá na prova. Por exemplo, na questão 1 você marcou letra B, lá no gabarito, na questão 1 você vai marcar a letra B, tá bom? Então, olha só, gente, nessa questão aqui, ele trouxe 3 pedaços. E aí a pergunta que ele traz é assim, qual das opções aqui, das figuras, pode ter sido
Qual é a figura que pode ter sido cortada? Então vamos lá. Vocês lembram de retas e ângulos? Estão lembrados desse assunto? Então veja bem. Essa imagem aqui, essa figura aqui, eu tenho nenhuma parte redonda. São todas linhas retas, não é? Essa parte é formada por duas retas e uma circular. Essa aqui também é formada por retas e circulares. Então eu vou olhar, vejam bem. As três, elas têm que estar juntas, elas não são separadas. As três poderiam ser desse coração? Será? Poderia ser do círculo? Dessa outra figura? Vamos analisar começando por essa daqui. Primeiro, aqui eu tenho um retângulo. Esse retângulo não tem nenhuma parte arredondada, então a gente já descarta ele, ó, porque aqui eu tenho duas partes que têm ângulos redondos, então já descarta. Essa aqui poderia ser, ele tem partes redondas, porém ele não tem nenhuma nesse formato aqui, gente. Ó, linhas retas, então já descarta. Esse daqui até que poderia ser, ó. Vamos lá. Eu coloco esse daqui. Põe esse daqui, fechou praticamente a figura, mas sobrou esse. Então não pode sobrar, tá, gente? Então não seria esse. O círculo, claro que não seria, né, gente? Porque, ó, não tem formato de círculo. Então a opção que seria essa daqui, ó. Preste atenção como é que iria ficar. Então, ó, como é que iria ficar? Essa ficaria aqui. E aí a gente observa que tem mais ou menos aí o formato do coração, que é a alternativa A. No caso, vocês iriam marcar aí no gabarito a alternativa A. Conseguiram entender direitinho? Vamos agora para a próxima questão e última, tá? Lembrando que a tia vai deixar uma lista de outras questões como essas para vocês fazerem. Vamos lá? Veja bem, gente. A última questão, quinta e última questão, ele diz assim, ó. A faixa que está aqui no quadro é formada por 9 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correto? Ana substituiu todos os quadros pretos. Ela substituiu esses 3 pretos que tem aqui por quadros brancos. Então, olha só o que ela fez, gente. Tudo que era preto, ela colocou branco. Então, ela substituiu esse por esse por esse e esse por esse branco. E aí continua a questão, tá bom? Em seguida, Beto substituiu todos os quadrados cinza por quadrados pretos. Então, tudo que era cinza, o Beto colocou preto. Então, esse aqui era cinza, ele colocou preto. Cinza, ele colocou preto. E era cinza, ele colocou preto. Tá? E, por fim, ele trocou o último. Vamos acompanhar agora. E, por fim, a Cris substituiu todos os quadrados brancos, por quadrados cinzas. Então, ó, tudo que era branco, a Cris colocou cinza. E aí vem a pergunta. A pergunta da questão chegou agora, tá certo? Por isso que é importante a gente ir lendo devagarzinho e já organizando as informações. Porque se a gente lê toda a questão inteira, aí a gente se perde no meio dos dados, tá certo? Então, dica, toda vez que vocês forem ler essas questões, vocês vão lendo pausadamente, até o ponto. Aí escreve o que foi falado, o que foi lido, que aí ajuda a gente a compreender melhor, tá bom? E a pergunta, como ficou a faixa depois da mudança? Olha como tá fácil, tá vendo? Ficou assim. Aí ele vai dar alternativas lá de faixas, a letra A, a letra B. Aí é só você olhar a sequência branco, cinza, preto, branco, cinza, branco, preto. Então a opção que tiver a faixa que você construiu, consegue resolver. Ah, tia, mas como é que eu vou resolver isso na hora da prova apenas com lápis? Muito fácil, né, gente? O lápis, a gente sabe que se a gente escrever bem firme, ele vai ficar mais escuro, preto. Vocês desenham, gente. Use as estratégias que vocês têm para desenhar. Não esqueçam, tá certo? E por hoje é só. Nós terminamos as nossas questões. A tia vai deixar agora lá no grupo do WhatsApp uma atividade que está em PDF. Vocês vão copiar as questões no caderno, bem organizado, com cabeçalho, de caneta para praticar a caligrafia, tá bom? E vão responder. Na próxima aula da semana que vem, a gente vai fazer a correção, tá bom? Conto com a dedicação de todos vocês. Lembrando, quem tiver impressora, tiver como imprimir, pode fazer sim a impressão e responder, tá certo? E outra, quero todos vocês participando das Olimpíadas, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula, turma!